Olá, meu nome é Isabel Junqueira, eu sou fisioterapeuta e professora de yoga e hoje eu vou passar algumas dicas interessantes sobre respiratórios, que é um tema extremamente importante dentro de todo o universo do yoga, que é chamado de pranayamas, mais vulgarmente conhecido como técnicas respiratórias, e também vou passar algumas dicas de pré-meditação, que a gente chamaria de exercícios que auxiliam em estados de meditação. Não seria meditação propriamente dita, mas se você fizer esse treinamento contínuo, ele pode te auxiliar em estados meditativos mais avançados. A técnica que a gente vai fazer hoje, ela é chamada de Nadishodhana Pranayama. Como eu disse, são técnicas respiratórias do yoga. Esse é um respiratório tradicional. Todas as escolas, independentes de estilos de yoga ou de linhagens de yoga, vai trabalhar com essa técnica, tá? Eu vou usar alguns nomes, às vezes em sânscrito, mas também vou estar fazendo a tradução para o entendimento comum. Traduzindo o nome da técnica, ela é uma técnica que vai trabalhar os canais sutis respiratórios dentro do yoga, que são extremamente importantes, e esses canais, eles criam uma polaridade dentro de nós, ou seja, dentro do yoga a gente tem uma polaridade entre o lado direito e o lado esquerdo, e essas polaridades equilibradas, por isso que a gente trabalha o conceito de equilíbrio dentro do yoga, essas polaridades equilibradas dariam o que a gente entende como um yogi perfeito. Quando a gente trabalha a nossa narina do lado direito, a gente está trabalhando os estados mais racionais da mente. Tanto que essa narina é chamada de Pingala Nadi, ou seja, é um canal dourado e está ligado a esses estados solares, ao sol propriamente dito. Já a nossa narina à esquerda, a nossa polaridade esquerda, a gente estaria trabalhando o que a gente chama de Ida Nadi, que é a polaridade ligada à lua. Então a gente teria os nossos equilíbrios internos, o sol e a lua orbitando dentro de nós. Essa reprodução ela é muito importante porque o yoga sempre vai pensar que o corpo é uma reprodução do cosmos. Então a gente tem o cosmos aqui fora e o nosso corpo seria um mini cosmos, né? Uma porção menor. Sendo assim, a gente tem rios, ventos, tempestades e todos os efeitos da natureza de fora a gente também tem reproduzido dentro de nós. E o Sol e a Lua são as órbitas mais importantes por onde a gente vai estar circulando o nosso estado de consciência. Então, como que a gente vai trabalhar esse respiratório? Ele, inclusive, também é conhecido como uma técnica para ajudar nas respirações, ajudar nos ciclos de equilíbrio entre o lado direito e esquerdo, ajudar esses estados que são os nossos estados racionais e os nossos estados emocionais, mas ele também trabalha o que a gente chama que é a purificação das nadis, que são os canais e meridianos internos dentro do nosso corpo. A posição da mão, a gente vai assumir aqui uma posição confortável, que a gente chama de mudra dentro do yoga, é um gesto, na verdade, né? Um gesto para a posição ficar mais confortável e você conseguir fazer exatamente o fechamento da narina. Então você vai sempre começar trabalhando com a sua narina direita, que é a sua narina solar, é ela que vai ser fechada em primeiro momento e você pode, na verdade, trabalhar só com um braço aqui inicialmente. Ao longo do tempo, quando a gente já pratica yoga, a gente utiliza outros posicionamentos de mão, mas essa posição que eu vou passar é a posição mais simples e mais fácil para você começar a executar em casa. Então a gente vai fazer o que a gente chama de Jnana Mudra, que é fechar a primeira falange do indicador, então indicador e polegar vão se tocar, você vai fazer esse fechamento e vai trabalhar com o dedo médio, é ele que vai tampar a sua via, as suas narinas aqui na troca dos respiratórios. A outra mão você também pode deixar nessa posição em Jnana Mudra. Então fechou, repousou sobre os seus joelhos, ombros relaxados, confortável. E a posição da mão é da seguinte forma, a gente fecha a narina direita, inspira esquerda, trocou a posição da mão, dorso da mão. Solta o ar pela narina, pela outra narina.
a posição da mão sempre vai estar trocando. Uma hora você vai estar com a palma da mão, outra hora você vai estar com o dorso da mão. O importante é você entender que quando você fecha uma narina, você inspira pela narina que está aberta, ar nos pulmões, você troca, solta o ar pela outra narina. É conhecido como respiratório alternado porque você inspira por uma narina, toda vez que os seus pulmões estiverem cheios, você vai trocar a posição da mão. Então você puxa o ar por uma narina, solta o ar pela outra. Aquela que acabou de soltar o ar, inspira. Então você puxa o ar e solta pela outra. É como se a gente estivesse fazendo um ping-pong. Então você inspira por uma, veio para o ciclo central, soltou. A que acabou de soltar o ar, inspira, veio para o ciclo central e soltou para o outro lado. Ou seja, vou estar reproduzindo agora com a posição das mãos. Então você tampou, vai usar dedo médio, uma hora palma da mão, outra hora dorso da mão, como eu disse. Tampou bem na asa da narina, posição. Inspirou pela narina que está livre, pulmões cheios, troca. Solta o ar. A que acabou de soltar o ar, inspira. Troca. A que acabou de soltar o ar, inspira. Troca. A que acabou de soltar o ar, inspira. Troca. Por isso que é chamado um respiratório alternado. Uma narina inspira, é como se você estivesse jogando ar de um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Então, é uma técnica super interessante. O que eu costumo dizer, técnicas pré-meditativas e técnicas meditativas, para ter um efeito realmente positivo e acentuado para estados de consciência, precisa passar de 20 minutos de execução. O que acontece é que ao longo do tempo pode acontecer de você ir cedendo a musculatura das costas, não conseguir se sustentar nessa posição de uma forma confortável. Uma das dicas também interessante é que você possa usar uma almofada em casa, porque na hora de você ficar com a coluna reta, seus paravertebrais, a musculatura das costas, teriam que estar bem fortalecidas para conseguir essa sustentação sem que você comece a ceder para trás. Então, caso você não consiga essa posição sentada confortável, você pode começar numa cadeira, não teria problema. Enfim, executar ao longo de alguns minutos, todos os dias, um pouquinho na cadeira. Pode começar a treinar também encostado na parede, com os joelhos flexionados. Pode fazer uma posição das pernas que a gente chama sem tanta rotação de coxo femoral, sem tanta descida e abertura das pernas, que a gente acaba chamando de Sukhasana, que é uma trava dos seus tornozelos. Então você pode fazer essa trava de tornozelos, de repente pode ser mais confortável para você, com os joelhos mais elevados, ou pode ainda colocar uma almofada ou duas almofadas, dependendo do conforto. O ideal é que sejam almofadas como essa. Esse é um futon indiano, ele tem uma densidade que ele não deforma. Então, por isso que ele é muito bom. Se em casa você não tiver, ela for mais maleável, você pode dobrar a almofada, não teria problema. Um travesseiro que você conseguiria uma densidade um pouco mais rígida e ele não vai se deformar assim que você sentar na posição. Então, assim que você colocar a almofada, bem na saída aqui do quadril, como se você estivesse quase escorregando por ele, você vai fazer o que a gente chama de antiversão de pelve, que é esse deslizamento anterior do tronco, essa anterioridade do tronco. Com isso, os joelhos vão descer e achar uma posição maior de conforto. Junto a esse exercício, ou seja, esse pranayama, esse exercício de expansão das vias respiratórias e de polarização entre os estados de consciência e inconsciência, que é o chamado de Nadishodhana Pranayama, ou respiração alternada, a gente também pode colocar já um pré-meditativo, um exercício de pré-meditação. Importante, no início, a gente trabalha com meditação em vários pontos, em elementos abstratos, ou seja, que não exista, ou elementos reais, que existam. Você pode, de repente, fazer uma meditação olhando uma vela, a chama de uma vela,
que é chamado de Agni Drishti, né? Ou seja, uma focalização de olhar no fogo, no elemento fogo. Esse seria um exercício de concentração, de dharana, num elemento que existe. Mas eu também posso falar que você vai calcular mais ou menos um palmo da região aqui torácica, no centro da região cardíaca, e imaginar um ponto abstrato. Aí é um outro tipo de estágio meditativo, em elementos abstratos. Então a gente também tem uma complexidade de treinos de meditação do menos para o mais, uma graduação de intensidade e de dificuldade, colocando elementos imaginativos, elementos abstratos, elementos reais, mas uma técnica simples que pode ser executada em casa e que é muito interessante é que você se foque no ciclo respiratório, porque isso é comum de todo mundo respira, todo mundo pode tornar a sua respiração, ela é um ato involuntário, quer dizer, ela acontece sem que você precise pensar sobre ela, mas a partir do momento que você pensa e que você interfere na sua respiração, ele se torna um ato consciente. Você pode utilizar essa ferramenta consciente da respiração como técnica pré-meditativa. O importante seria que você tornasse o ciclo respiratório um pouco mais longo, ou seja, inspirasse longo e exalasse de forma longa, os ciclos se tornam um pouco mais longos. E como elemento de dharana ou de concentração, você se focasse na intersecção, quando a inspiração se torna ex e quando a ex se torna ins. Quando a ins se torna ex e quando a ex se torna ins. Dessa forma, você não vai truncar o ciclo respiratório, ou seja, você não vai ficar fazendo uma ins, parando e executando uma ex. Você vai transformar a ins em ex, a ins em ex e a ex em ins. E vai se concentrar nesse processo onde há a troca, a intersecção entre um ciclo e o outro. Então, essa técnica é uma técnica extremamente forte que pode ir treinando estados de meditação e de concentração. As duas técnicas que eu passei, tanto o respiratório quanto a técnica pré-meditativa, você pode colocar no tempo do seu conforto. Tem pessoas que, se tiver uma atividade muito intensa ao longo do dia e parar para meditar ou fazer uma técnica de respiração profunda à noite, não vai conseguir, por conta da demanda do dia a dia. Então é melhor que de repente você, nesse caso, coloque essa técnica de manhã. Agora, caso você consiga entrar em estado de relaxamento, comece a de repente ter diminuir os seus ciclos de demanda ao longo da noite, fala, não, eu prefiro relaxar durante a noite, aí você pode colocar durante a noite. Isso é muito particular. Como sempre dizia, né, o meu professor, um dos professores queridos que eu tive, o seu corpo vai te mostrar qual é o seu ciclo melhor para você meditar e para você entrar em estados de relaxamento. Então, siga esse ciclo biológico. Teste fazer de manhã e teste fazer de noite e veja o que é melhor para você. Espero que essa dica possa te auxiliar no seu dia a dia, possa ser de suma importância e que você possa incluir ela nas suas atividades diárias. Como tudo que a gente passa aqui no nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Obrigado por estarem acompanhando o nosso canal e vem mais dicas por aí. Acompanhe as redes sociais, acompanhe os nossos canais no Instagram, no Facebook e teremos muito mais coisas.